Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula da disciplina de Engenharia de Software, né. Para quem ainda não assistiu nenhuma aula, eu sou a professora Janaína. Estamos indo aí para nossa terceira aula, tá certo? Muito bem. Vocês estavam me vendo, mas estava sem áudio, né, gente? Estava aceitando o pessoal aí na sala. Lucas, vou passar, né, a tua situação ali para a coordenadora Josi, tá? Vou falar com ela e depois ela entra em contato com você para te auxiliar com essa sua situação, tá certo? Muito bem, gente. Obrigada, Lucas, obrigada. Pessoal, na aula passada, né, nós tínhamos conversado sobre os requisitos, né, e eu vi as respostas de vocês, né, lá no nosso link de desafios, né, do Pedlo, que vocês enviaram. Excelente, né, quem ainda não conseguiu enviar, se vocês quiserem enviar, né, fiquem à vontade que hoje a gente vai trabalhar aí com a parte de diagramas da UML. Mas, como eu prometi para vocês na semana passada não, nessa aula de segunda-feira, eu coloquei nos slides, né, e eu já disponibilizei para vocês o link aí dos slides da aula de hoje aí no chat, tá, gente? E aí eu deixei aqui alguns links de cursos e também alguns links aonde vocês conseguem aí baixar, gente, livros gratuitos, tá? Esse último link aqui, github.com free educa free livros, tem vários livros da área, né, então eu recomendo, né, que vocês deem uma olhada, principalmente nesse link. Então aqui tem link, gente, que são de cursos gratuitos, tá. Tem vários, os 4 primeiros são os que eu recomendo, tá, o Udemy e a Coursera, eles têm alguns cursos que são pagos, mas tem cursos que são bem em conta, né, tem uns cursos ali por R$19,90, R$29,90. Tem cursos gratuitos, né, principalmente ali no Coursera. Tem essa escola virtual.gov.br também, que traz ali vários cursos em várias áreas. E tem o ev.org.br, que é o da Fundação Bradesco, que são todos cursos também aí, gente, gratuito. São opções, né, para vocês, eh, por causa das aulas AC, tá? Eh, Justamente porque vocês precisam aí no finalzinho, né, gente, ter esses links não, esses cursos aí para vocês conseguirem, né, se formar, são as horas, né, complementares aí que vocês precisam. Tem as palestras, né, durante aí o curso, que é importante que vocês aí deixa eu fixar a mensagem, gente, coloquei aí no chat, tá? Tá, então fixado aí a mensagem. São cursos gratuitos, além do que, gente, todos eles trazem aí certificado, né, que é a parte, importante. Porque às vezes a gente faz algum curso, né, é interessante, principalmente pelo YouTube, mas no final a gente não tem ali o certificado, e vocês precisam, né, ter o certificado para computar depois essas horas IAC. E aí tem ali alguns links de livros, né, eu vou deixar isso para vocês aí no slide, e depois eu vejo mais alguns outros cursos aí gratuitos que eu posso estar trazendo para vocês, tá. Como eu falei, esse último, gente, github.com free educa free livros, tem vários livros aí da área, né, então é um dos links que eu sempre indico para os alunos, são PDFs, e tem ali dividido, né, por área. Então, para quem quer dev, para quem quer da engenharia, quem quer ali da parte de arquitetura, de redes, de segurança, de banco, né, então são bem interessantes. E os 4 primeiros são os que eu indico aí para quem está procurando cursos da área, tá, gente? Então fica essa dica aí para vocês, tá certo?
Muito bem, gente. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nossos objetivos hoje é trabalhar um pouquinho com a UML. A UML é uma linguagem de modelagem unificada. Ela não é uma linguagem de programação, ela não é um modelo, ela é para modelagem. Então, a gente vai introduzir os diagramas da UML, então a gente vai conhecer a divisão comportamental e estrutural. E a gente vai focar na aula de hoje no diagrama de caso de uso. E aí lá no finalzinho, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, da UML, porque hoje nós temos muitas ferramentas disponíveis para a gente trabalhar aí com, diagramas da UML. Paulo, você tem 62 certificados. Isso mesmo, só conta a partir do momento que vocês começaram o curso, tá. Então no momento que você se matriculou, a partir dali, está contabilizando então, vocês usarem certificados a partir dessa data, tá. Se foi feita após que você entrou na faculdade, sim, se tem relação ao curso. Rafael, depende, tá? A questão da relação ao curso, porque a gente tem algumas disciplinas, né, que elas são transversais, que a gente chama, e que dependendo do curso você pode solicitar sim o aproveitamento dessas horas, tá? Dependendo ali do curso que você está realizando, não precisa ser especificamente, né, cursos da área. Darlene, agora você me pegou, tá. Se eu não me engano, eu acho que são 132 ou 118, uma coisa assim. Eu vou perguntar para a Josi depois certinho, né, quantas horas, complementar aí são, para vocês estarem realizando. O bom é, assim, participar das palestras sempre, né, que já contabiliza horas, e aí sempre é bom estar fazendo aí algum curso, né, gente, para tanto para conhecimento e também para o currículo de vocês, né, os cursos aí, tá certo? Então, gente, vamos começar aí a nossa aula de hoje, tá? Se vocês estiverem vendo aí, gente, o fundo, hoje eu tô sem, deixa eu ajeitar aqui a configuração. Boa noite, Kleber. Aí, muito bem. Acho que são 100, né, Luciana? Não me lembro. Depende muito do curso ali, tá? Mas eu vou perguntar para a Josi, depois eu trago essa informação, então, na nossa próxima aula, na segunda-feira. Então, olha só, gente, vamos pensar num cenário, né? Eu sempre gosto de começar a aula, né, pensando num cenário, pensando numa pergunta para a gente entrar ali no nosso assunto da aula de hoje, né. Imagina que você e seus colegas precisam criar um aplicativo de agenda escolar. E a gente viu nas aulas anteriores, né, e outras aulas vocês também já devem ter ouvido falar, que antes da gente começar a programar, a primeira coisa que a gente faz é planejar como que esse sistema ele vai funcionar, né. E na aula passada a gente falou sobre os requisitos, né, aquilo que é necessário como funções e também como restrições que o nosso sistema ele precisa ter. Mas a parte essencial de planejar, gente, é sempre pensar assim, ó, quem que vai usar o sistema, né? Quem são os usuários que vão utilizar? Quais funcionalidades, né, o nosso sistema ele terá? E aí isso a gente viu, né, ali na última aula quando nós falamos sobre requisitos, certo? E como que as partes do sistema se relacionam. Então, antes da gente começar a programar, nós precisamos planejar, né. Na nossa área, toda essa parte envolve, então, a análise e o planejamento daquilo que vai ser construído.
Quando a gente fala em partes do sistema que vão se relacionar, é porque a gente nunca vai, eh, fazer algo que não vai estar relacionado com outras partes do sistema, né, gente. Então, se você for fazer um cadastro, né, aqui de agenda escolar, eu tenho que pensar que eu vou planejar aulas, horários, disciplinas, né, e outras questões ali que eu preciso pensar sobre como que eu vou planejar isso, né. E aí quando a gente fala em planejamento, a gente precisa também, né, pensar em como que eu vou projetar isso, né. Quando a gente vai criar uma casa, eu gosto muito, gente, de usar esse cenário de vou construir uma casa, vou construir um prédio, porque lá alguém vai desenhar esse projeto de como que a obra lá na frente ela vai ficar, né, onde está a porta, onde está a janela, né, como é que vai passar a fiação, como é que vai passar os canos, como é que vai ser a distribuição. E tudo isso é desenhado antes de ser começado a construir. O sistema é a mesma coisa, né, a gente precisa pensar como um todo, né, quem vai usar, que funcionalidades que ele vai ter, como é que ele vai se relacionar com outros sistemas e com ele mesmo, né, para depois a gente começar a programar. E o projeto de uma casa, a gente desenha. No caso do sistema, gente, quem que pode ajudar a resolver todas essas situações? A OML. Então, a OML, ela é uma linguagem de modelagem, é uma linguagem visual que ela vai ajudar a representar todas essas ideias de forma clara. O que que a UML ela utiliza? Diagramas. E a UML, gente, ela é um padrão internacional. Hoje, a UML conta aí com 14 tipos de diagrama para as variadas áreas. Cada um deles, ele vai ser específico para um tipo de projeto, tem alguns que são sempre os mais utilizados, e dependendo do tipo do sistema e daquilo que você vai, desenvolver, se é um sistema mais complexo, se é um sistema que vai ter muitas partes ali dentro para você, desenvolver, nós vamos ter um diagrama específico. Então, quando a gente olha para um diagrama, todos entendem o projeto antes mesmo de escrever uma linha de código. O programador, ele sempre vai olhar para os diagramas, porque o diagrama ele vai dar aquela ideia do que é que ele vai, escrever como linha de código, tá. Então a gente fala, né, que todo programador ele precisa conhecer, gente, muito bem a UML. A UML, como eu falei para vocês, ela é uma linguagem de modelagem, né, e ela define uma notação e uma estrutura gráfica. Então, dependendo do projeto que eu vou desenvolver, eu vou trabalhar com um determinado diagrama, e determinado diagrama, gente, ele vai ter uma notação e uma estrutura gráfica. Muitas vezes os alunos sempre perguntam assim: "Ah, mas qual que eu vou saber o diagrama que eu vou usar?", né. Depende muito, gente, da arquitetura do software que você vai trabalhar e do tipo, né, do sistema que você vai desenvolver. Então, para cada um, a gente vai ter uma anotação. Eh, Vocês vão perceber que se você vai trabalhar, por exemplo, com programação orientada a objeto, nós vamos ter um tipo de diagrama. Se a gente vai trabalhar com programas de interação, é um tipo. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com microserviços, trabalhar com componentes, eu vou usar um outro tipo de diagrama. Se eu vou trabalhar, por exemplo, na implantação, eu vou ter um diagrama específico de implantação. E a notação de cada um desses diagramas, ele representa a sintaxe da linguagem composta por elementos gráficos. Então,
cada elemento que eu vou ter, ele vai representar algo ali dentro do sistema. Então, por exemplo, hoje a gente vai conhecer o diagrama de caso de uso, que é o primeiro diagrama que a gente desenvolve, porque ele mostra uma interação que eu vou ter com o usuário, que a gente vai chamar ele de ator, né. Se eu for trabalhar com classes, por exemplo, para programação orientada a objeto, eu vou ter um diagrama específico, que é o diagrama de classe. Então, cada um deles, eu vou ter ali alguma anotação que vai representar alguns elementos gráficos. A UML, gente, para vocês terem uma ideia, ela é toda voltada para orientação de sistemas, né, utilizando ali o paradigma de orientação ao objeto, tá. Justamente porque nós trabalhamos com elementos gráficos, né. Existe o diagrama de classe, que é um bem específico, mas todos os outros elementos que eu tenho são bastante utilizados em sistemas orientados a objeto. Ele não é um método, ele não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de modelagem, e a gente tem uma notação específica, né. Quando o pessoal está colocando aí, canal da faculdade, muito bem. Acessar as aulas gravadas, muito bem, gente, obrigada aí pelos colegas. Eu deixei fixado, tá, gente, o slide aí no chat, depois eu coloco, os slides da aula passada, mas vocês têm as aulas gravadas como os colegas aí colocaram, tá. Obrigada aí, os colegas pela ajuda, né. Muito bem, para quem está chegando agora, né, vão olhando aí que o link dos slides da aula de hoje, a gente está fixo aí, tá, para vocês acompanharem a aula pelos slides. A UML, gente, ela vai estar dividida em 2 grandes grupos, tá. A gente tem hoje, na última versão da UML, que é a 2.5, nós temos aí 14 tipos de diagrama, tá. A gente tem eles divididos em diagramas estruturais e a gente vai ter diagramas comportamentais. Quando a gente fala de diagramas, né, gente, estruturais e diagramas comportamentais de comportamento, nós vamos ter essa imagem aqui, tá. Lá no material de vocês, vocês têm uma outra imagem, né, ela tá com o texto em inglês, né, e eu coloquei essa aqui que é um padrão dos livros de UML, tá. Então se vocês forem encontrar algum livro sobre a parte de modelagem UML, vocês vão ver sempre essa figura aí da última versão da UML. Então se vocês olharem, nós temos ali, né, o diagrama estrutural. Deixa eu usar uma corzinha aqui, uma canetinha. Então aqui a gente tem, né, o diagrama estrutural e aqui a gente tem o diagrama comportamental. O slide da primeira aula meio vou sim, tá, depois eu compartilho com vocês aí no chat, tá. Os slides da aula passada eu liberei para vocês, tá. Eu vi que eu recebi vários e-mails, né, eu fui liberando para vocês, mas aí o da primeira aula depois eu libero para vocês também, tá. Então se vocês olharem, gente, nós vamos ter ali, ó, comportamental, diagrama de caso de uso, que é o que a gente vai trabalhar hoje, diagrama de atividades, diagrama de interação, diagrama de máquina de estados. E aí, dos diagramas de interação, gente, nós temos, vários outros subdiagramas de sequência, comunicação, o divisão geral. E aí a gente tem ali o só um minutinho. Aí, permitido. E a gente tem o diagrama de tempo, tá. Dos diagrama de estrutura, nós vamos ter o diagrama de classes, né, que é um dos diagramas que a gente estuda muito quando se trabalha com programação orientada a objeto. O diagrama de componentes, diagrama de objetos, e aí nós vamos ter outros diagramas também, de perfil, estrutura composta, diagrama de implantação e o diagrama de pacotes, tá. O diagrama de implantação, gente, ele é um diagrama que ele é construído
próximo da finalização ali do desenvolvimento do sistema, tá? Porque ele é um diagrama que vai ser passado para a equipe que vai implantar o sistema. E o que que tem num diagrama de implantação? Só para vocês terem uma ideia, gente, ele tem toda a parte de hardware, aonde o sistema ele vai funcionar. Então, se for um sistema para web, né, que tipo de conexão com servidor, que tipo de rede, que tipo de terminal, a gente olha mais para o lado do hardware, tá, o de implantação. Então ele é um diagrama para quem vai implantar o sistema, para que quando você chegar lá e você ver como que você vai implantar. Principalmente em lojas, supermercados, aonde tem ali terminais, né, onde tem ali algo um pouco mais complexo com relação a questões de hardware, e a questão do ambiente, né, onde o sistema vai funcionar, é feito então um diagrama aí de implantação, tá. Dos diagramas que estão aqui, gente, vocês têm, né, uma explicação lá no material de vocês, para cada um dos diagramas com um exemplo, né, e conceitos, e na aula de hoje a gente vai trabalhar então com um dos diagramas comportamentais mais utilizados, ele é o primeiro diagrama, o de classe e o diagrama de caso de uso são os 2 principais diagramas utilizados hoje pelas empresas de desenvolvimento. E os outros? Depende, gente, tá. Por exemplo, eu não consigo fazer um diagrama de atividade se eu não tiver o diagrama de caso de uso. Eu não consigo fazer um diagrama de pacote, nem o de objeto e nem o de componente, se eu não tiver as classes especificadas primeiro. Então, alguns diagramas, que nem o de sequência também, são diagramas que ele parte ou do caso de uso ou de classe, para daí você estender, tá. Por exemplo, a gente vai aprender o que que é um caso de uso, né. O diagrama de sequência, o diagrama de atividades, ele é uma abertura de um caso de uso específico. Então eu não começo a fazer ele do zero, eu preciso ter meus casos de uso primeiro, para daí eu conseguir fazer os demais diagramas, tá. Tirando o de implantação, gente, todos os outros eu preciso ter ali, ou um componente, o objeto, e esses 2 vêm da classe, o de interação, de sequência, de atividade, de máquina de estado, eu preciso ter o caso de uso antes, tá. Então por isso que são considerados os 2 principais diagramas. Se vocês forem fazer um concurso, se vocês forem, fazer uma prova, por exemplo, que caia os conteúdos da área, os diagramas mais cobrados são classe, caso de uso e o de sequência, tá. Mais especificamente caso de uso ali, que são os mais utilizados, certo? Bom, vamos começar, gente, falar um pouquinho o que que é estrutural, né. Quando a gente fala de diagrama estrutural, vocês vão observar que são diagramas em que o nosso objetivo é a estrutura estática daquilo que vocês estão desenvolvendo. Então, por exemplo, o diagrama de classe, ele vai ser muito utilizado nas linguagens de programação, orientada a objeto, Java, Python, PHP, né. E permite modelar toda uma estrutura, principalmente de armazenamento, né. Então, o que que eu vou salvar, o que que eu vou utilizar como atributo, como campo. Ele define, gente, como que eu vou armazenar os meus dados. Por isso que a gente fala que são de modelagem estática, porque ele traz ali a estrutura de como que vai ser o meu sistema. E o principal deles é o diagrama de classe, tá. Nós não vamos falar sobre o diagrama de classe na aula de hoje, porque vocês vão ter uma aula específica na disciplina de programação orientada a objeto com o diagrama de classe, que lá é trabalhado em cima justamente do diagrama de classe. No diagrama comportamental, qual que é o foco, gente? Daí já é a modelagem dinâmica,
ou seja, como que o sistema ele é operado ao longo do tempo. Então, esses diagramas todos, eles vão modelar aquela funcionalidade interna, e é aqui aonde nós olhamos para os requisitos funcionais do sistema. E aí o principal diagrama aqui é o diagrama de caso de uso. Quando a gente fala assim que o sistema ele opera ao longo do tempo, né, é porque para cada clique que eu dou, né, dentro de um sistema, gente, eu disparo algo, eu aciono uma função, por exemplo, uma operação, uma atividade, um evento ali dentro. E muitas vezes, quando você clica em algo, você precisa esperar uma resposta do sistema, porque às vezes o usuário vai clicar para responder algo, para incluir algo, e eu preciso então esperar algo. Então observem que é uma modelagem dinâmica, e isso é conforme o sistema ele vai operando ao longo do tempo. Então, no diagrama comportamental, a gente olha muito a relação do usuário com o sistema e como que o sistema está se comportando ali ao longo do tempo enquanto ele vai sendo utilizado. Atividade, atividade, cada evento que é disparado, cada clique que você vai acionar. Muitas vezes, gente, vocês vão se deparar com situações em que você precisa esperar que o usuário responda, né, um sim ou um não, dependendo do que ele vai responder, aí você vai ter uma outra ação. E é isso que os diagramas comportamentais, eles vão, modelar, tá. E o principal deles, então, como eu coloquei para vocês aqui, é o diagrama aí de caso de uso, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. O pessoal está entrando, quem está chegando agora. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de caso de uso, tá? Esse diagrama, gente, ele é o principal da UML. Ele é considerado o diagrama mais simples, tá? Porém, ele tem muitas particularidades e, a partir dele, eu consigo desenvolver os demais diagramas. Então, o diagrama de caso de uso, o objetivo dele é modelar o comportamento externo do sistema em questões de funcionalidade. Então, nós vamos olhar para os requisitos, tanto que, gente, numa documentação de especificação de um sistema, nós vamos ter requisitos e a gente vai ter todos os casos de uso e depois a gente tem um diagrama, tá? Então ele é o primeiro justamente porque ele vai modelar o que a gente acabou de inserir lá nos requisitos que são em termos de funcionalidade. Ele é considerado mais abstrato, ele é o mais flexível, gente, ele é mais informal e ele é considerado mais simples. E ele é o primeiro, ele é o início da modelagem, né? Principalmente nas etapas, então, de levantamento e na análise de requisitos, como a gente viu na aula passada, tá? O diagrama de caso de uso, ele vai ter, gente, dois elementos básicos, tá? Então, são esses dois elementos básicos que vocês precisam se preocupar no diagrama de caso de uso. O primeiro deles são os atores e os casos de uso. Quem são atores, gente? Atores é qualquer elemento externo que vai interagir com o sistema. Então, pode ser o usuário, né? Como também pode ser um outro sistema que interaja com esse sistema aqui. Então, a gente modela o ator utilizando, então, o homem palito, tá? Então, todos os ferramentas que vocês usarem para o ML, vocês vão utilizar, então, o bonequinho do homem palito, tá? Tem algumas ferramentas que trazem o desenho um pouquinho mais bonitinho, tem outros que é né, esse desenho aqui rabiscado mesmo, né, do homem palito. Então, eu tenho, por exemplo, cliente, né, e ele é um ator, ele vai interagir ali
com o sistema, assim como eu tenho um caixa eletrônico, né, porque o usuário chega lá com o cartão, você tem lá um caixa eletrônico, aonde você vai ter várias ações e ele vai te devolver, né, algumas sequências ali de tarefas também. Ok, gente? O item mais importante do diagrama de caso de uso são justamente os casos de uso. O que eles representam, gente? O serviço, uma tarefa, uma função, que pode ser usado de alguma maneira pelo usuário do sistema. E aqui, vocês vão observar que ele sempre vai ter um verbo, gente, tá? Abrir conta, comprar produto, efetuar login, cadastro de usuário, cadastro de cliente, de produto, vai ter sempre um verbo. E isso nos remete muito ao quê? Lá ao requisito. Justamente porque ele vai modelar essa parte dos requisitos que a gente levantou, tá? Requisitos funcionais, tá, gente? Caso de uso, ele não modela requisitos não funcionais, porque são restrições, tá? Casos de uso, nós olhamos para requisitos funcionais, porque eles vêm das funções que o nosso sistema ele vai ter para ser desenvolvidos, tá certo? Como é que vai ser sempre o caso de uso, gente? É essa elipse com o caso de uso descrito ali dentro, tá? Por que eu falei para vocês que os outros diagramas partem do caso de uso, gente? Então vamos pensar assim, abrir uma conta no banco, né? Eu tenho N passos ali dentro do abrir conta, podendo ser uma conta poupança, uma conta corrente, podendo ser pessoa física, pessoa jurídica. Então, a partir do caso de uso abrir conta, eu posso pegar um diagrama de atividade e colocar passo a passo o que o cliente do banco vai realizar ao longo do uso do sistema, né? No caso do sistema, o de conta, né, no banco escolhido. Então, para cada caso de uso, eu posso começar a abrir atividades e eventos ali dentro. E aí eu chego então em diagramas de atividades, em diagrama de sequência, em diagrama de máquina de estados, mas eu preciso partir antes de um caso de uso. Quando você olha para um caso de uso e pensa assim, nossa, esse caso de uso tem muitas etapas ou decisões que o usuário precisa tomar. Aí você parte para outros diagramas para estender um pouco melhor, né, o que você tem ali, tá certo? Vamos para um exemplo então, tá, gente? Muito bem, muito bem. Qualquer pergunta vocês podem colocar aí no chat, tá, gente? Vocês podem questionar, podem perguntar, participar. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, de um caso de uso, comprar produto, e nós temos aí dois atores, que é o atendente e o cliente. Normalmente, quando vocês vão realizar a modelagem de um caso de uso, a gente parte, né, de uma descrição. Então, eu vou ter uma descrição ali, né, gente? Um cliente, ele chega ao ponto de vendas para comprar produto. Vamos imaginar que seja uma loja. O atendente, o vendedor, né, vai registrar a compra e vai coletar o pagamento. O cliente vai embora com a compra. Então, como é que eu vou modelar toda essa descrição a partir de um caso de uso? Bom, primeiro que eu tenho, né, um verbo que me diz tudo, comprar produto. Então, eu vou ter um caso de uso chamado comprar produto, porque é uma funcionalidade que o meu sistema vai ter. Quem vai interagir com o meu sistema? O atendente e o cliente. O atendente vai registrar a compra e vai coletar o pagamento, e o cliente vai embora, então, com a compra, tá? Quando nós olhamos, né, gente, para uma descrição como essa, às vezes a gente fica pensando, né, o que eu vou colocar? Mas eu identifico sempre o quê? O ator, né, ó, um cliente, o atendente, o produto, o pagamento, né. Vou ter sempre algo ali que me diz que aquilo vai ser um ator. E eu vou ter verbos que vão mostrar para mim que muitas vezes você vai ter uma
funcionalidade. Então quer dizer que o comprar produto, possivelmente, a gente vai ter um requisito, né, aonde o sistema, ele deve, né, ter uma opção para se comprar produtos, se vender produtos, certo? Então, olhando, né, para os requisitos, possivelmente eu vou ter algo desse jeito. Bom, só que nós temos, né, algumas relações, comunicações que os nossos casos de uso, eles vão ter. Porque muitas vezes, como eu falei para vocês, vai chegar num ponto em que eu preciso decidir qual é o próximo passo, né, a próxima função que eu vou desenvolver, que eu vou ou que o usuário vai ter que responder. E muitas vezes, gente, vai ter algumas em que é obrigado ele a fazer algo antes. E outras vezes, não, é uma coisa opcional. Então, como é que eu vou modelar esse relacionamento, essa comunicação que eu vou ter ali? Então, a gente vai ter o include, que é a inclusão, e depois a gente vai ver o outro, que é o até esqueci o nome, gente. Ou extensão, né, que a gente vai ter depois. Então, olha só, o inclusão, ele vai se referir a uma relação de dependência. O que quer dizer isso? Que sempre que um caso de uso ele for executado, o outro também vai ser. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho realizar venda e consultar CPF. Quer dizer que toda vez que o sistema, que o usuário utilizar o a funcionalidade, né, o requisito de realizar venda, significa que ele vai ter que consultar o CPF. Aí vem aquela questão, será que é obrigado, né, todo sistema que trabalha com vendas consultar o CPF antes de realizar a venda? Depende, né, gente, mas normalmente o que que acontece? Você está lá na loja, passa o produto, a pessoa coloca o seu CPF na maquininha, né, digita o seu CPF, independente se vai para nota ou não, mas ela vai consultar o seu CPF antes. Então isso significa que é uma relação de dependência. Então quer dizer que sempre que o usuário, ele usar o caso de uso realizar venda, o caso de uso consultar CPF é executado também, tá? É uma dependência, gente, é uma obrigatoriedade. Fiz um, automaticamente eu vou realizar o outro, tá? Mas, e quando isso não acontece, né, que não é algo de dependência, é algo opcional, aí a gente vai usar então o extend, que é a extensão. Então quer dizer que essa interação, comunicação que eu tenho, ele é uma exceção, né, algo que pode acontecer ou não. Um exemplo clássico, gente, da extensão é o login, né. Então, quando vocês têm uma tela de login, né, eu tenho lá o usuário, eu tenho a senha, eu tenho o login, mas eu tenho uma opção para me registrar. Por quê? Eu ainda não sou um usuário registrado, então eu vou primeiro me registrar, depois eu realizo o login, certo? Mas é algo que vai acontecer sempre? Não. Pode acontecer ou não, você já se registrou. Próximas vezes você só vai realizar o login, você não vai clicar mais no botão de registrar. Então, isso pode acontecer ou não acontecer. Aí são o que nós chamamos então de extend, certo? Perguntas, dúvidas? Ah, vamos lá. O Ilane, a descrição é importante porque depende do contexto do sistema. O próprio cliente pode realizar a ação de comprar o produto. Sim, aí nós estamos falando, né, com relação a um sistema para web, mas se não for para web, aonde você vai até uma loja ou você está no supermercado, ou você está na farmácia comprando um produto, né? Aí tem a opção de verificar o CPF, né? Mas em questões de vendas online, nem sempre, né, gente?
próprio cliente pode realizar a ação de comprar o produto. Vocês lembrem, né, que a questão ali da modelagem vai depender muito do quê? Dos requisitos que eu tenho, né. Qual a diferença de caso de uso e palavra-chave, Danilo? Em que sentido palavra-chave você está falando? Porque o caso de uso, ele não é uma palavra-chave, né, ele é ali em si a funcionalidade, a função que a gente definiu do requisito. Então ele tem um verbo ali para indicar que é uma ação, né, que a gente viu na semana passada não, aula passada, segunda-feira, né. Não entendi o que que você quis dizer com palavra-chave ali, né. O caso de uso, ele não é a palavra-chave, né, você fala na descrição que eu dei a palavra-chave? Pode falar, Danilo. Não, professor, é porque você falou ali na casa de uso de colocar o CPF, né? Aí Isso. eu já fiz um curso de TI que mexia um pouco com o diagrama. Aí você colocava o ID e travava a chave principal como CPF. Então, quando você colocasse o CPF, você tinha todos os dados de. É tipo isso? Eu quis Não, saber se não. era a mesma coisa. Não, Danilo, aí nós estamos falando de banco de dados, né, Hum, aí é com relação ao banco de dados, a questão ali, né, de palavra-chave seria mais o identificador, né, é o o nosso identificador. ID, a nossa, chave primária, né. Mas isso lá em banco, aqui nós estamos modelando, tá, então não seria consultar CPF, você ter lá um campo, né, algo dentro do seu sistema, onde você digita o CPF de alguém e você consulta ele ou porque você quer colocar ele lá na nota fiscal, tá. Pensa assim, ó, você está indo lá no mercado e alguém pede para você: "Você quer CPF na nota?". Aí antes de realizar a compra, você vai colocar o seu CPF, seria como isso ou numa loja, por exemplo, né, aonde você vai comprar o produto e alguém vai, solicitar a sua consulta do CPF. A ação em si do sistema, não é pensando nem na linguagem de programação e nem no banco de dados. E o Ilane colocou, isso é quando for fazer o MER. O MER ou DER, né, gente? Entendi, obrigado, Porque professor. o DER, né, é o diagrama entidade e relacionamento lá no banco de dados. Aí, Danilo, é onde a gente modela as chaves primária, a chave estrangeira ou secundárias que tiver, tá certo? Obrigado aí, Ulane, obrigado Danilo também, entendeu? Então tá bom. Então, gente, vocês entenderam essa parte do include e do extend? Porque é algo sempre que no diagrama de caso de uso a gente precisa pensar e modelar, tá. Outra questão, né, com relação aos diagramas, gente, é a generalização, tá. Também conhecida como especialização. O que que significa isso, né, é quando um ator, ele possui uma herança em termos de características, então quer dizer que ele vai herdar de outro ator alguma característica que é semelhante, tá. Então, por exemplo, vamos pensar assim, o cliente, gente, ele abre uma conta, mas essa conta ela pode ser conta poupança ou conta corrente. Por que que a gente fala em termos de características? Porque independente se é conta poupança ou corrente, você vai ter o nome do cliente. Qual que vai ser a diferença? É porque eu vou ter lá um dígito que diz que é poupança e um outro dígito que vai dizer que é corrente. Mas o cadastro em si, lá dentro do cadastro do cliente dentro do banco, ele continua sendo o mesmo. O que que diferencia um do outro? Que um vai ser poupança e o outro corrente. Então é o que a gente chama de especialização. E aí vocês vão observar que a gente vai ter algumas setas para indicar de quem é que ele está herdando, tá. Quem trabalha com Java, quem trabalha com Python, PHP, as linguagens de orientação a objeto, né, já
ouviram bastante sobre generalização. Normalmente a gente programa, por exemplo, né, pessoa, e aí eu posso ter uma pessoa que ela é pessoa física e pessoa jurídica, né. Qual que é a diferença? Ah, porque eu vou ter um CPF e um CNPJ, mas eu tenho endereços, eu tenho nomes, eu tenho telefones, né. Tem muitos que gostam de modelar dentro do sistema pessoa. Pessoa pode ser o vendedor, a pessoa pode ser o cliente, a pessoa pode ser o fornecedor. Por que que a gente fala, que herdam, né? Porque quando você tem algumas características, gente, as outras só herdam, né, para que você não tenha que programar tudo novamente, né. Já imaginou se você tivesse que fazer individualmente, né, o cadastro? O cadastro do vendedor, o cadastro do fornecedor, é o cadastro do cliente, cada um deles individualmente, que é o que a gente tinha em linguagens de programação, estruturadas, né. Hoje, com a programação orientada ao objeto, a gente reutiliza o código, né, que é o que o Ilan colocou aqui, reuso de código, né, para você não ter que repetir tudo a mesma coisa. Porque se eu tenho uma validação de CPF, por exemplo, para o vendedor e eu tenho para o cliente, para que eu vou refazer todo um código de validação se eu posso reusar o código, né, gente? Então você herda algumas características ali que são semelhantes e você diferencia para os outros, né. Tem várias empresas hoje que trabalham com a programação sempre pensando em reusar, né, para que você não tenha que ficar repetindo tudo de novo e tendo retrabalho de algo o qual já está funcionando dentro do seu sistema, né. Para que você vai fazer tudo de novo, né, gente? É que nem você pensar assim, CEP, né, a validação do CEP. Se você tem uma base de correios, né, para que você vai toda vez programar tudo de novo, fazer toda uma validação em cima do CEP, se você já tem algo pronto para você usar, como uma biblioteca, como um código já pronto, né, validação de CPF, de CNPJ, né, então são coisas ali que já vem pronto, né, não tem necessidade de estar refazendo, né. E a generalização, gente, ou também chamado de especialização, é algo que mostra isso na modelagem. Então, nesse caso aqui, o programador ele já sabe que ele vai ter que trabalhar com herança, porque aí as características vão ser herdadas. Bom, aqui tem um exemplo, gente, de um caso de uso para alugar carro, né. Então aqui nós temos o cliente, e esse cliente ele quer alugar um carro. Então, caso de uso, alugar carro. Aí a gente tem o include, que significa o quê? Que para o cliente alugar o carro, gente, primeiro precisa se conferir dados cadastrais. Então quer dizer que eu vou alugar, mas eu preciso executar o caso de uso, conferir dados cadastrais. Vou alugar o carro, eu preciso escolher o modelo. Para alugar o carro, eu preciso pagar uma taxa. Então, observem que, para cada um desses casos de uso aqui, né, significa que ele vai ser executado quando for aluguel do carro. Que outros casos de uso vocês acham que nós poderíamos adicionar aqui para alugar o carro? Além de conferir dados cadastrais, escolher o modelo, pagar a taxa, o que vocês acham que nós poderíamos colocar a mais como um caso de uso aqui, no caso de aluguel de carro? O que vocês acham, gente? Algo do tipo conferir carteira de motorista, né? Será que vocês acham que seria um caso de uso interessante para colocar quando alguém vai alugar o carro? Alguém já alugou o carro? Acho que CNH está nos dados cadastrais. Pode ser, mas você poderia, né, colocar algo ali
por uma validação mais específica, né, ter CNH e ela não estar, né, hã, cassado ou algo parecido, né, gente. Ou com muitas multas, né, poderia ser algo desse gênero aí, certo. Que mais? Pagar Devolver taxa. carro. Oi? Devolver carro. Nossa, Patrícia, muito bom, né. A pessoa confere o carro, escolhe o modelo, paga a taxa, aluga o carro, mas não devolve. Isso mesmo, devolver o veículo, né. Tem empresas que compram cadastro de outras também, Danilo. Quilômetro excedido, Kleber, ótimo, né. Tem a taxa do aluguel, mas se excedeu a quilometragem, né, acho que tem um valor aí que o pessoal cobra por dia ou quilômetros excedidos, né. Consultar via API se o titular tem algum problema com a justiça também, né, aí também poderia ser nos dados cadastrais, mas algo do tipo verificar CNH, se tem algum probleminha aí com a justiça e outros itens que nós podemos colocar para esse, diagrama aí de caso de uso, né. O Danilo colocou algo interessante, né, que tem empresas que compram cadastros de outras empresas, né, gente. Para quê? Para mandar mensagem para você, oferta de produto, né, e entre outras coisas ali para LGPD de olho. Sim, né, gente, e muito. Bom, aqui, gente, eu vou mostrar para vocês agora 2 ferramentas, tá, são ferramentas gratuitas, não são só essas, tá, se vocês digitarem, ferramentas UML lá no Google, vocês vão ter vários links com as 10 mais ferramentas, as 20 mais ferramentas, tá. Tem a ClickUp, ela tem uma lista ali, gente, de várias ferramentas, inclusive o preço, tem um link para vocês entrarem. As 2 que eu vou mostrar são gratuitas, tá. Uma é a chamada de ferramenta Draw.io, tá. Essa ferramenta aqui, o que que ela é interessante, tá. É porque além dela ser gratuita, você pode baixar ela na sua máquina, tá, como você pode usar ela, gente, aí de forma online, tá. Então, se você quiser usar ela de forma online, você pode usar como você pode baixar ela, tá. Essa ferramenta Draw.io, ela é para você desenhar, ela não traz ali uma divisão do que é o diagrama de caso de uso, ela não traz uma divisão do que é um diagrama de classe, mas ela traz os elementos para você aí, tá desenhando esses, diagramas. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e eu coloquei aí no chat, gente, a ferramenta, tá. Então, assim, para quem não usou nenhuma ferramenta ainda, de modelagem, gente, ou para desenhos de diagrama, tá, essa ferramenta, ela é excelente, tá. Sempre falo isso para os alunos, porque você tem a opção aqui, ó, de você baixar, né, mas eu posso clicar no start e trabalhar ela aí de forma online, tá. Aí o que que ela vai ter, gente? Eu tenho aqui as ferramentas, aliás, as ferramentas não, né, desculpa, os elementos, então vocês vão observar que tem geral, tem diversos, avançado, tem a parte básica, setas, diagramas, eu tenho aqui a relação de entidades, tá, e eu tenho aqui a parte da UML, certo? Então aqui vocês vão encontrar, ó, o ator, clicou, arrastou, você vai ter aqui alguns objetos, casos de uso, tá. E o legal é que você pode ir trabalhando direto com a ferramenta, né. Eita. Vou colocar cadastrar aluno.
Então, são ferramentas, gente, bem básicas aí para vocês utilizarem, tá. Como ela é online, né, não precisa você baixar, onde você estiver você pode acessar ela, e aí você pode trabalhar com todos os tipos de elementos que você quiser utilizar, você pode colocar cor, texto, copiar, visualizar, ordenar. Então uma ferramenta interessante, é uma ferramenta simples, é gratuita, tá, não precisa você se cadastrar. E como eu falei, você pode baixar, como você pode usar de forma online, tá. Para quem, gente, quer começar aí a trabalhar com diagramas, eu indico muito ela, tá. Eu particularmente prefiro estar trabalhando com ela, né, até, não só os diagramas da UML, mas a gente consegue trabalhar com vários outros tipos de diagramas aqui dentro. E é uma ferramenta, né, que eu indico sempre aí para os alunos, tá. A outra ferramenta, gente, que eu gosto de indicar para os alunos é a Lucidchart, tá. Essa aqui já é uma ferramenta, eh, digamos assim, um pouco mais complexa, tá. Ela também tem uma parte dela que é gratuita, tá. Também, Danilo, para quem vai atuar na área de banco, ela é utilizada, tá. Você consegue fazer ali o DER tranquilamente, tá. A outra ferramenta que é a Lucidchart, gente, já é uma ferramenta, né, um pouquinho mais complexa, você pode trabalhar com ela de forma online, tá. Mas você pode baixar ela também. Nem tudo, tá, que vocês, têm, gente, na ferramenta Lucidchart, ela é gratuita. Ela tem a parte básica dela ali, que ela é gratuita, que vocês podem estar utilizando. Mas existe, gente, muitas ferramentas, tá. Algumas ferramentas elas são mais comerciais, são pagas, ferramentas profissionais. Tem ferramentas que você consegue trabalhar com muitas coisas com ela gratuita, né, mas para você avançar em muitas outras coisas, você acaba tendo que utilizar ela de forma paga, tá. Mas eu gosto dessas 2, tá. Tem a Star, o ML, que é outra ferramenta também que é usado para o ML. A gente tem a Vision, tem só para vocês terem ideia, gente, quem gosta do Canva, o Canva também faz vários tipos de diagrama, a Miro. Então, assim, tem N, gente, ferramentas, tá. Se a gente fosse, mostrar aí para você já usou o Asta. Daniel, você é do tempo do Asta, né. Asta, né, é uma das ferramentas mais antigas da UML. Antigamente ela tinha, uma opção de estudante, né, e depois ela deixou fora essa parte do estudante, hoje ela tá uma ferramenta mais profissional, né. Ela não tem a parte gratuita, você tem que ter uma licença para usar, e precisa instalar, né, gente. O ChatGPT, o Gemini, né, gente, Copilot também, né, a Mira Paulo, ótimo, a Mira é muito bom, né, pra gente que está estudando, é ótimo também, tá. É que a Miro, ela tem uma parte dos diagramas, mas ela é muito mais usada também ali na questão de gestão de projetos, compartilhamento, né, várias pessoas trabalhando no projeto ao mesmo tempo. O Canva, tá, gente, quem quiser utilizar o Canva, inclusive o Canva, né, tem a IA dentro dele que te auxilia a fazer os diagramas também. É claro, né, gente, quando a gente fala da IA, né, hã, cuidado com o que a IA nos traz, né, que às vezes ela alucina, né, e a gente fala que ela alucina às vezes legal, né. Teve um aluno, deixa eu contar uma história agora, gente, teve um aluno de TCC, e quando ele foi apresentar o TCC,
Eu questionei ele, porque ele colocou assim, ó: então, a análise foi feita, chegamos aos resultados de 20% sobre isso, e não sei mais o que, tá-tá-tá. E eu perguntei para ele, né: "Mas e aonde está a análise? Que eu não vi no seu TCC". Ele não tinha realizado, gente, nenhum tipo de análise dos dados, né, ele só colocou o resultado. Ele olhou para mim: "Ai, professora, é que a IA não me deu a análise, né, ele só colocou a resposta". Eu digo: "Então você sinto muito, mas vai ter que reprovar, né, porque sem análise só tinha o resultado", né. E ele não se tocou, gente, né, ele não se tocou daquilo ali que precisava, porque eu falei: "Da onde você tirou esses valores?", né, da onde vêm esses valores que você está especificando, né. Então, ela é muito boa, mas às vezes o diagrama, né, não sai de acordo com aquilo que você quer, tá. Ó, a gente tem o dia também, o Daniel está colocando aqui no chat, tá. Montar vários diagramas também, tá, gente. Então, assim, tem várias ferramentas, tá. Eu recomendo que vocês tentem, né, pesquisar, gente, algumas ferramentas, né, tentar utilizar e ver aí qual delas, né, é a que vocês mais acham interessante. Existe várias, tá. O Visual Paradigma Online, gente, ela é uma ferramenta gratuita, tá, ela tem uma edição free. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês também o nome da ferramenta, depois vocês podem procurar ela. Vocês têm de uso comercial, tá, Argo UML é outra ferramenta que é de código aberto, tá, gente. Então as ferramentas de código aberto são excelentes opções, tá, principalmente se você gosta de trabalhar aí com Linux, né. Outra ferramenta tem a Star UML, né, que também é ótima, o Canva, o Figma, né, o Miro ele já tem esse embutido também, tá. Algumas ferramentas como Asta, que o nosso colega falou, tem uma licença de estudante, mas ela parou agora com a licença, gratuita, né, eu não sei se ela chegou a retornar ou não, porque aí eu parei de usar também essa ferramenta, né. E tem várias outras ferramentas. A gente tem um site aqui, que é o ClickUp, tá, que vocês podem acessar também, vou colocar aqui no chat, vai ser um link bem grande. Nesse ClickUp tem uma lista gigantesca, gente, tá, de ferramentas. O próprio ClickUp, né, que é uma ferramenta aí para você, utilizar. Vocês vão perceber ali que tem várias outras, né, tem o Glick.io, ela é paga. E o que que eu gosto desse site do ClickUp com essa lista, gente, é porque ele traz as principais funcionalidades, traz limitações e traz preço. Então ele vai dizer se é livre, se tem assinatura, se não tem e qual que é o valor, tá. Ó, o Asta tá aqui também para quem quiser dar uma olhada depois, ela é uma ferramenta profissional, tá, gente. Ela tem ali individual o valor, tá. Tem licença organizada, tem o Creatly. Eu gosto dessa ferramenta para fazer slides, tá, gente. É uma ferramenta que libera muito a sua criatividade, não só para o ML, tá, mas como, são várias, né, Danilo, vocês olharam aí? Gente, acessa esse link para vocês olharem e acompanharem, é muita coisa, tem a Smart Draw, vocês têm ali a Miro, vocês têm a Microsoft Vision que eu falei para vocês, ela vem ali com recursos junto com a da Microsoft, né, elas têm os planos pagos, a Draw Max, e tem muitas, gente, muitas, muitas ferramentas, tá. O bom delas, né, inclusive o Draw.io tá aqui, a Lucidchart, que são ferramentas, gente, que vocês podem tem um link ali para vocês testarem, né, e escolher aí qual que vocês acharem, interessante. Ó, o Daniel colocou aqui da licença free de estudante, muito obrigada. Daniel, a última vez que eu olhei, né, ele não estava liberando
a licença free, né, ó, ele já colocou aqui, pessoal, a ferramenta Asta é uma das primeiras, tá, tanto que se vocês olharem o modelo dela, né, gente, ela parece uma ferramenta, assim, que faz diagramas com um modelinho mais antigo, inclusive os que eu usei na aula hoje eu fiz no Asta. E as ferramentas mais novas, ó, hoje, elas são ferramentas visualmente mais interessantes, tá. E aí, às vezes, o pessoal fala assim: "Ah, mas será que esse diagrama aqui, ele tá modelado de forma certa?" O que que a gente sempre recomenda nos diagramas? Gente, cuide os elementos de cada diagrama, né. Então, por exemplo, o diagrama de caso de uso, nós utilizamos o caso de uso, que é uma elipse, com a descrição dentro, né, usamos ali o ator e usamos setas, né, para utilizar. E é isso que vocês têm que olhar para os diagramas, né, entender os elementos e a anotação para cada um deles, né. Como o nosso colega falou, entender os elementos, ler e escrever o diagrama, porque a ferramenta tem de muito, gente. Elas têm muitas coisas ali, tá. Eu já vi aluno fazendo diagrama de caso de uso e ele usou os elementos do diagrama de classe. Ou ele fez um diagrama com os elementos do de componentes e falou que eram de classe, tá. Então, assim, quando você faz, por exemplo, um concurso, uma prova ou algo desse gênero, o que que eu indico para vocês? Primeira coisa, identifica os elementos. Ah, identifica os elementos. Ó, é um retângulo. Ah, o que que eu uso de retângulo? Onde que eu vou trabalhar com retângulo, né? Por exemplo, o losango, gente, que é o símbolo do diamante, tá? Na nossa área, esse símbolo, ele significa uma decisão. Então, quando vocês encontrarem um losango, né, que é o formatinho do diamante, quer dizer que é algo ali em que vai ser tomada uma decisão. Normalmente, a gente representa ele como uma estrutura de decisão, ou eu faço isso, eu faço aquilo. Então é um if que eu tenho ali, né. Eu preciso tomar uma decisão, dependendo da decisão, eu vou seguir um outro elemento, né. Se vocês olharem lá no material de vocês, vocês vão perceber que cada um dos diagramas que tem ali, gente, ele tem elementos, tá. E é sempre isso que eu falo para os alunos. Nas aulas ao vivo, a gente não consegue trabalhar com todos os diagramas, tá. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês um diagrama de sequência e um de atividades, né, que são 2 diagramas importantes para vocês conhecerem, e eu vou mostrar elementos. E aí vocês vão falar assim: "Professora, mas esse elemento aqui parece igualzinho o elemento que está no outro diagrama". Porque eles se complementam, tá. Mas, se o de atividade eu vou representar algo, de sequência eu vou representar outra coisa, apesar do elemento ser o mesmo, tá. Ele vai ter umas diferenças ali um do outro, tá. Na maioria das empresas do mundo, o Danilo é o de classe e o de caso de uso, tá. O caso de uso é o primeiro diagrama da modelagem, tá. Então, quando você faz todo o levantamento de requisitos do seu sistema, que você conversa com o seu usuário, você determina ali o que que vai ser desenvolvido, o primeiro diagrama é o caso de uso, tá. O diagrama de classe, ele é estrutura, né, então, ó, caso de uso comportamental, classe é o estrutura. Classe, gente, os diagrama de estrutura é a visão do desenvolvedor. Então são diagramas que você vai modelar, em que o programador vai bater o olho, ele sabe o que que ele vai trabalhar dentro da linguagem de programação escolhida, tá. Os de comportamento é como o sistema vai se comportar enquanto o usuário está usando ele, ou enquanto ele estiver ali, por exemplo, se comunicando com um outro sistema, tá. Vamos pensar assim, gente, quando vocês preenchem, tá, um exemplo, quando vocês preenchem um cadastro na internet, tá. Digamos que vocês vão se cadastrar, porque vocês querem fazer um concurso, né.
Quando você abre lá o cadastro, você vai ter uma lista para escolher o concurso que você vai se candidatar. Essa escolha do concurso que você vai se candidatar, ele vai depender do quê? De uma ação anterior. Qual é a ação anterior? Me candidatar a um concurso. Então, quer dizer que quando eu clicar no me candidatar a um concurso, eu vou ter uma ação que vai abrir quais concursos eu vou me candidatar. Então, são ações ali que eu tenho. Muitas vezes eu preciso esperar um evento, eu preciso esperar uma resposta do meu sistema, né? Quer dizer que aquela listinha que vai aparecer para mim escolher o curso, o qual eu quero me candidatar, eu preciso esperar o sistema me dar aquela resposta. E aí o sistema para, porque o usuário tem que dar uma resposta. Aí você dá uma resposta e você tem uma sequência de passos, né? Então tem diagrama, gente, que vai modelar esses passos, porque é o comportamento do sistema, que é os diagramas comportamentais, e os de estrutura, que é o de classe, por exemplo, é o diagrama mais voltado ao desenvolvedor, porque é a estrutura interna do sistema, tá? Então essa é a diferença, tem componentes, é os componentes que você vai trabalhar. Diagrama de componentes, eles são muito usados, né? Por exemplo, para modelar microserviços, para quem trabalha com ali uma integração de um sistema com outro sistema que depende de um serviço, tá? E eu falo de programação, tá? Tudo bem, gente? Olha aí, ó, Visual Studio Code, Draw.io Integration. Muito bem, dentro do Visual. Muito bom, Kleber. Até tinha colocado aqui o Draw.io, tá? Tudo bem com essa parte, gente? Então, assim, não tem uma ferramenta específica, tá, que eu passe para vocês. Algumas universidades adotam uma só, tá? Mas qual que é a maior dificuldade, né? A instalação. Tem ferramenta que você precisa instalar, baixar, e hoje nós temos a opção de usar muitas ferramentas de forma online, né? Mais interativas, ferramentas ali que inclusive, né, que nem a Miro, que nem o Canva, tem a opção de você usar a IA ali junto, né, então tem uma opção a mais, né, gente. Tudo bem? Então deixo aí essas 2 ferramentas e mais as listas que a gente colocou, a contribuição dos colegas aí no chat, gente, e o link que eu passei para vocês que tem ali várias ferramentas, tá. Escolham aquela que vocês acham mais interessante. Para quem nunca usou nenhuma ferramenta, eu recomendo, gente, a Draw.io, tá, que é a mais simples, mais tranquila, visualmente a gente consegue identificar os elementos, tá, e aí as outras ferramentas que vocês podem estar utilizando. Muito bem, gente. Aqui tem um exercício que eu vou deixar ele para vocês, tá? E esse exercício deixa eu puxar ele aqui. Espera aí, gente. Acho que ele está compartilhando outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Muito bem. Então, olha só. Esse exercício, gente, eu vou deixar ele para vocês como uma tarefa de casa, tá? E daí na segunda-feira, né, vai ter um tempo bom aí, a gente vai corrigir esse diagrama de caso de uso, tá? E a partir desse diagrama de caso de uso, então a gente vai ver um diagrama de atividade e um diagrama de sequência, tá? Que são 2 diagramas importantes ali, porque é como se você olhasse para um caso de uso e você explodisse ele ali dentro, porque ele tem muitas outras coisas ali dentro, tá. Então, por exemplo, me candidataram a um concurso. Eu tenho muitas coisas dentro, gente, eu tenho muitas ações, muito passo, muito evento, eu tenho que esperar algo do sistema, o usuário tem que interagir. Então, a gente acaba, como se diz assim, explodindo esse caso de uso, porque às vezes esse caso de uso ele é complexo. Como é que eu faço isso?
Outro caso de uso? Não, eu vou trabalhar ou com um de atividade ou com um de sequência, tá. Então eu gostaria assim, ó, que todos, tá, gente, estamos em 29, alguns entraram, outros saíram, né. Todos vocês, gente, tentem fazer o diagrama de caso de uso. Deixei aqui o link do Pedalo, que é o nosso local onde vocês estão colocando todas as atividades que a gente está fazendo em aula, tá? Que vocês coloquem ali a resposta. Pode ser que vocês perguntem assim: "Professora, qual ferramenta vocês vão usar?". Gente, fiquem à vontade. Eu citei 2 hoje, tá, que estão aí nos slides de vocês. Os colegas colocaram várias outras ferramentas, vocês podem escolher a ferramenta que vocês querem usar. Pode falar, Patrícia? Para qual dia que é para enviar a atividade? Segunda-feira. Ah, tá. E esse slide vai ficar lá nas aulas? Ele tá com um link aqui no chat, Patrícia, você conseguiu pegar? É que, é que eu tô com o meu computador arrumando SSD, então vou ficar sem usar o computador, e eu prefiro fazer no computador. Acho que até Ah. sábado já está pronto. Ah, então tá joia. Mas se você abrir as aulas lá, você vai ter a aula gravada. Aí Tá você bom, então. consegue buscar também os slides, certo? Certo, muito obrigada. De nada, Patrícia. Mais alguém, gente, com dúvida, com pergunta? E, como eu falei para vocês, fiquem à vontade para escolher aí a ferramenta. Os colegas colaboraram, eu coloquei 2, deixei um link, gente, com muitas ferramentas, tá? Só não usem a IA. Tá bom, gente? Não usem a IA, tentem fazer, tá, gente? Então, olha só, vai ser um sistema de pagamento de serviço. Esse sistema de pagamento de serviço, ele vai ser responsável por gerenciar os pagamentos dos serviços prestados por empresas e freelancers. Então, o pagamento do serviço poderá ser efetuado apenas pelo usuário que possuir o perfil específico para essa função. Ao ser realizado qualquer pesquisa ou pagamento de algum serviço, o sistema gera e envia uma mensagem de e-mail aos prestadores de serviço. Tá? Então, é como se você estivesse ali gerenciando o pagamento em quem está prestando o serviço para a empresa o qual você trabalha. Né? Você está lá, alguém fornece um serviço para você, ou você paga, ou ele é um freelancer, certo? Hum, Muito bem, Paulo, pode usar o Miro, você já é acostumado com ele, ótimo. tá Claro que pronto. pode perguntar, Patrícia. Eu já, no curso técnico em desenvolvimento de sistemas do IF, Astarga, eu lembro assim Aham. que o professor Leandro ensinou a gente a fazer um sisteminha meio parecido, só porque era um sistema de venda de peças de computadores, foi bem legal. É a mesma coisa, né, o serviço Uhum, prestado pelas empresas. foi muito bom. É muito bom esse exercício aí, porque aí a gente vê na prática como que realmente funciona Isso, lembrando que vocês um têm que projeto, fazer um o projeto de diagrama software. isso, o diagrama de caso de uso, tá. O que que eu recomendo, gente? Olhem os requisitos funcionais, tá. Tirem dali os requisitos funcionais para vocês criarem os casos de uso, tá. Danilo, para quem nunca mexeu com isso, como vamos saber por onde começar? É isso aí, primeira coisa é retira daqui quais são os requisitos e a partir dos requisitos, o que que você vai fazer? Tirar o caso de uso, tá. Então, por exemplo, o sistema será responsável por gerenciar os pagamentos dos serviços prestados. Então, olha só, gerenciar, eu já tenho um verbo aqui. O pagamento do serviço poderá ser efetuado apenas pelo usuário. Opa, eu já tenho um ator aqui, né? Que possuir o perfil específico para a função. Ao ser realizado qualquer pesquisa ou pagamento, o sistema gera, o sistema envia uma mensagem. Então, gente, numa descrição de sistema, procurem verbos, procurem quem é pessoas, né? Usuário, vendedor, quem está por ali que eu posso colocar como sendo o ator, tá? Darling, você não sabe para onde vai isso? Eu não sei para onde. Você vai para esse link do QR Code aqui,
tá? Eu vou colocar para vocês novamente o link, é o mesmo que nós usamos na última aula, tá, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês novamente. É esse Pedalo aqui, tá? É um repositório. Quando vocês abrirem, vai ter um sinalzinho de mais, clicou no mais ali, aí vocês podem adicionar, gente. O Pedalo aceita imagem, ele aceita qualquer coisa. O link está indo para uma música? Do qual vocês estão falando do QR Code? Será? Será? Eu acho que não. É esse Pedalo que está aqui, gente. Só se eu coloquei o QR Code errado. Vamos ver. Verdade, gente. O QR Code está indo para a música. Espera aí, eu coloquei o Pedalo aqui no... A gente já arruma isso aí rapidinho. Só um pouquinho, gente. Vocês escutaram a musiquinha da aula passada? Deixei uma música para vocês aí, gente, usando uma ferramenta da IA, né? Muito bem, muito bem. Vamos testar essa aqui que eu já arrumo para vocês, tá? Muito bem, gente. Coloquei aí, tá? Posso criar o diagrama pelo projeto que fiz na DIL Sistema Bancário? Kleber, eu queria que vocês criassem esse sistema de pagamento de serviço aqui usando o diagrama, para esse aqui, tá? Porque a gente vai trabalhar em cima dele, e aí eu quero ver as respostas, quero ver o que é que vocês usarem, qual é a linguagem que vocês usaram, tá? Isso, Darling, o diagrama seria conforme o exemplo do slide, tá? Então, como esse aqui, ó, certo? Então, seria como esse diagrama aqui. Então, por exemplo, cliente, certo? É o nosso usuário que tem um perfil ali para realizar o pagamento. Aí a gente vai ter os casos de uso, né, que são as elipses com o texto dentro, lembrando que o caso de uso, gente, sempre vai ter um verbo, né? Então, uma dica que eu dou para vocês, tá? É justamente isso, procurar aqui, ó, aonde vocês têm os verbos, ó, gerenciar. Pagamento poderá ser efetuado apenas pelo usuário, o usuário vai ser um ator, então vocês vão representar ele pelo bonequinho palito, né, o homem palito. Qualquer pesquisa ou pagamento ao sistema gera e envia uma mensagem de e-mail. Então, aqui eu já tenho mais ou menos, né, caso de uso e o ator, o qual eu vou representar. Tudo bem? Eu sempre recomendo, né, gente, olhem ali os verbos, retirem os atores e vão fazendo. O que que eu quero, gente? Tentem fazer, né. Para quem perguntou aí: "Ah, mas eu nunca, fiz". O exercício é para isso, gente, é para vocês, estarem realizando, errando e fazendo de novo, né, é praticar, tá. Não tem como eu falar para vocês que, o primeiro, o segundo, o terceiro. Quem aqui já fez diagrama sabe que no início, né, é um pouquinho, complicado, mas tentem, gente, tá. Usem aquela ferramenta do Draw.io, que é a mais simples, né. Amanhã acordo às 3, amanhã termino de assistir. Tudo bem, gente. Ô, Danilo, tenta fazer, Danilo, tá? Tenta fazer.
Então tá bom, né, depois desse exercício vocês podem mandar o currículo com sim, sim, Luciana, porque vocês vão poder usar várias ferramentas aí, né, e aí vocês vão aprendendo, gente, tá, eu preciso que vocês tentem realizar, porque daí na aula que vem a gente vai tirar as dúvidas, né, e aí eu vou mostrar para vocês uma possível resposta. Por que possível resposta? Porque eu vou usar uma ferramenta, mas vocês têm outras, tá? Sim, Darling, pode usar a ferramenta que você achar interessante. Eu recomendo para quem nunca usou nenhuma das ferramentas, gente, usem essa do Draw.io. Ela é simples, ela é gratuita e ela é online, tá? Tem algumas ferramentas que você precisa baixar. Tem colega que vai fazer na Miro, tem colega aí que vai fazer em outras ferramentas, tá? Tentem, gente, não se preocupem se vocês errarem ou não, tá? Na próxima aula a gente vai corrigir, vamos explicar, mas eu preciso que vocês façam, porque a partir das respostas de vocês a gente segue na próxima aula. Tudo certo? Entendido até aqui, pessoal? Então eu espero que vocês realizem esse exercício, tá? Tentem fazer, gente, tá? Vocês vão ver, o primeiro é o mais difícil, depois vai ficar mais fácil de vocês, desenharem os diagramas, tá? E pensem sempre em assim, ó, o que que é o caso de uso? Eu vou usar uma elipse com um verbo dentro, né? Eu vou usar o ator, que é o nosso usuário, é o homem palito. Se atentem aos elementos de cada diagrama, ok? Então tá bom, gente. E para a gente finalizar a nossa aula, então, eu tenho o e-mail aqui que eu sempre deixo no slide. Quem tiver com dúvida, gente, tá? Pode mandar mensagem, eu vou responder no e-mail, tá? E é isso aí, Darling. Se errar, é porque tentou, certo? Certo, certo. A tela do desafio tá onde, Kleber? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Você fala do desafio ou o link? Isso. Você está visualizando o Kleber aqui? Ó, vou colocar o pédulo aqui de novo, tá? Mas está no slide, é esse aqui, tá, gente? Criar o diagrama de caso de uso. Valeu então, gente? E aí no slide tem o e-mail, tá? Se vocês quiserem mandar dúvidas, perguntas, tá? Vocês fiquem à vontade que eu respondo para vocês. Tá bom, gente? Então, boa noite para todos, beijos aí no coração. Eu espero vocês então na segunda-feira com o exercício criado, beleza? Então tá bom, gente. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom fim de semana aí para vocês, ok? Tchau, tchau, gente. Até mais.